Fala galera, prazer, professor Cleito, tá trabalhando com vocês aí na parte da química. Então, hoje nós vamos começar, de fato, a química. E aí é uma ciência que a gente tem que ver o seu início. Por que a gente estuda química? Para que serve a química? Como a química está apresentada para a gente? Então vamos lá. Então, comecemos hoje pelo nosso módulo inicial, ok? Então, introduzindo vocês ao mundo da química. O que a gente pode falar sobre a química de forma teórica? De forma teórica, nós temos o seguinte: a química é tudo que está presente na natureza, todas as composições que existem no ar, nos alimentos, no corpo humano, nas transformações do nosso dia a dia. Então, toda a matéria está organizada em torno da química. Só que é generalista demais colocar a química assim, né? Porque a química é uma ciência, assim como a biologia, a física, né? A matemática, as humanas. Então, a gente tem um objeto de estudo. Então, qual é esse objeto de estudo da gente? A ciência, né, a química, é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Então, tratando-se de química, nós temos aí a observação que a gente faz da natureza, e a partir dessa observação a gente estuda a composição das matérias e as suas transformações. Exemplos práticos que a gente pode colocar aí de observações químicas que acontecem é cozinhar os alimentos, a degradação dos metais, né, que seria a ferrugem, a combustão, que é a própria produção do fogo. Então, o que a gente pode pensar sobre quando a gente trabalha química? Existe uma espinha dorsal da química. A gente pode começar ela tanto do mundo macroscópico quanto do mundo microscópico. O que seria o mundo macroscópico? O mundo macro seria aquele que nós conseguimos observar e experimentar pelos nossos sentidos. Então, aqui vamos colocar 5 sentidos. 5 sentidos. Já a parte do mundo micro é aquilo que a gente consegue determinar por observações indiretas, por experimentações indiretas. Então, aqui a gente observa de forma aqui a gente observa de forma indireta. Ou seja, quando a gente faz experimentos para isso, ok? Então, o seguinte, pensando nisso, como é que a gente vai organizar essa parte? A gente vai colocar assim, ó, a espinha dorsal da química. Primeiro, né, a gente já colocou ali a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Então, tratou-se de química, nós estudamos o quê? A matéria. Aí, conceito simples de que é matéria. O que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Beleza, então esse é o conceito simples de matéria. A matéria é formada, então, pra gente, né? A gente encontra na natureza na forma de misturas. Tudo bem? Então a gente encontra as misturas na natureza. E o que são essas misturas? Essas misturas são formadas de duas ou mais substâncias. Então tá aqui. A matéria é formada de mistura
e a mistura é formada de substância. Se a gente for olhar a substância é formada de componentes, tá? Vou colocar aqui a palavrinha certa. Constituintes. E, por fim, esses constituintes vão ser formados de átomos. Vou colocar agora uma caneta, uma cor diferente aqui, vou colocar vermelho aqui, ó. Esses constituintes são formados de átomos. Então, nós temos aí, né, a espinha dorsal da química, que estuda a matéria e suas transformações. Mas dentro disso, nós temos que a matéria é formada de misturas, as misturas são formadas de substâncias, as substâncias são formadas de constituintes e os constituintes são formados de átomos. Aonde a gente perde a dimensão do mundo macro. Aqui, ó, na base. Então, eu posso observar a substância no mundo macro e eu posso determinar ela no mundo micro. Por exemplo, clássico, se eu chegar para vocês, qual é a fórmula da água? 5 segundinhos. 5, 4, 3, 2, 1. Se você respondeu, isso aí que você pensou. H2O. Quando você fala que a fórmula da água é H2O, não é uma observação direta. É uma observação indireta que você chegou nessa formulação. Então, a água como H2O, ela é mundo micro. Mas a água no estado sólido, líquido ou gasoso é no mundo macro. Então, se a gente pudesse resumir em um único quesito, o que seria a química? A química seria o estudo das substâncias. Aí, a partir daí, nós estudamos ela no nível macroscópico ou no nível microscópico. Tudo bem? Então, tudo que nós vamos aprender é em busca de entender a substância. Entendendo a substância, nós entendemos toda a dimensão que a química pode nos proporcionar. Ok? Então, ficou aí, né, pra gente a parte inicial. Então, a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Mas o que especificamente da matéria? A gente estuda especificamente da matéria as substâncias. Então, o que você vai aprender é a composição das substâncias, que é o constituinte. Para isso, você tem que aprender como é que é a estrutura da matéria, que são os átomos, e aí vai subindo. Os átomos formam os componentes formam as substâncias formam as misturas formam a matéria. Então, a gente pode vir estudando do mundo micro para o mundo macro, ou do mundo macro para o mundo micro. A ordem funciona de qualquer forma. Então, seguindo a nossa apresentação, a nossa aulinha aqui, quando a gente fala que a ciência química é uma ciência, ela tem que ser construída em cima de uma base científica, né? Ela tem que ser construída em cima de uma metodologia científica. E essa metodologia científica que a gente trabalha, ela trabalha com uma estruturação que vai dar base para aquilo que nós temos de conhecimento. Então, a primeira parte do método científico é a gente fazer as observações. Então, quando a gente faz observações, é a gente observar os fenômenos ou os problemas do mundo real, né? Eles estão acontecendo e aí isso dá o nosso ponto de partida para a investigação. Então, a observação é o ponto de partida. A partir da observação, a gente já vai para o segundo ponto.
que seria nós levantarmos, né, perguntas ou esclarecimentos que vão deixar as observações de forma mais clara. Então, a gente define, né, a gente define o que se deseja explicar e entender. Então, as questões é a formulação de perguntas das nossas observações. Então, o próprio nome diz questões, né? Formula-se perguntas. A partir daí, nós podemos passar para o terceiro ponto, que é a criação da hipótese. O que seriam as hipóteses? A hipótese seria as explicações provisórias para as questões levantadas, né? Deve-se ser testável e baseada a partir de conhecimentos prévios. Então, eu gero uma hipótese, né? Que, por exemplo, os gases ocupam qualquer espaço a ele destinado. Isso é uma hipótese, certo? A partir de observação do comportamento dos gases. Então, quando a gente cria uma hipótese, a gente vai dar seguimento ao método científico. Então, a hipótese para a gente é essa parte que trabalha com a explicação provisória. Explicação provisória. A partir dessa explicação provisória, a gente vai desenvolver as experimentações. O que é a experimentação? É nós testarmos e retestarmos de forma controlada. Então, é os testes e retestes da nossa hipótese. E aí a gente vai observando as suas variáveis para a gente poder fazer as análises. Então, a análise é a organização e interpretação dos dados. Dos dados gerados pelos experimentos. E aí sim nós chegamos ao destino final do método científico, que é a conclusão. A conclusão responde às nossas questões iniciais, com base na análise dos dados retirados dos experimentos, o que pode confirmar ou refutar a nossa hipótese. Então, a conclusão ela junta tudo. A gente tem a nossa questão inicial, nós temos a nossa hipótese, nós temos as experimentações e as análises de dados para que isso, de fato, possa ser implementado. E aí, essas conclusões podem gerar para nós as teorias e gerar para nós os modelos, ok? Então, as conclusões geram para a gente os modelos e geram para a gente as leis, né? Ou modelos não, né? As teorias geram para a gente as teorias e as leis. Professor, qual a diferença de uma teoria para uma lei? A lei já é confirmada, então ela já foi testada, retestada e acaba ficando sem furos. Então isso é uma lei. O que é a teoria? A teoria é o caminho para a lei. Ela ainda é passível de experimentações. Então, essa é a nossa forma científica de produzir a ciência. Ok? Então tá bom. Agora, quando a gente fala da química, ela não surgiu necessariamente como uma ciência pronta em cima do método científico. Ela veio lá da alquimia, que é precursora dos filósofos gregos.
Então, a alquimia, ela vem da prática antigas, lá da filosofia, né? Onde, por exemplo, nós tínhamos o entendimento da natureza pelos 4 elementos. Então, eu posso colocar aqui para você, ó. Como é que entendia a natureza aqui? A natureza se entendia pelos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Avatar, professor. É a ideia do Avatar. É a teoria dos 4 elementos, propostas por Platão e confirmada por Aristóteles. Ok? Essa parte da alquimia é a mistura da ciência, da filosofia e do misticismo, né? Das ideias que podem gerar a natureza. Então não é tão científico, é uma base bastante filosófica, mas que abre caminho para a ciência caminhar. Ela vem presente desde o Egito, na China e no mundo islâmico. Então a alquimia ela está dentro de todas essas culturas aí. Por quê? Porque a alquimia é essa observação da natureza com essa busca filosófica de entendê-la. Então ela é baseada na experimentação e nas crenças simbólicas, igual eu falei para vocês, na ideia filosófica de tentar explicar como as coisas funcionam. Na sua vertente, por que você está falando de alquimia, professor? Porque a alquimia é um período que vai de 300 d.C. até um período que é em torno de 1800 DC, depois de Cristo. Ou seja, é um período da ciência que trabalha a parte da química, que você tem muita filosofia, muito misticismo envolvido. E um dos principais objetivos que nós tínhamos da alquimia era a transformação de metais comuns em ouro, né, que seria a transmutação. A gente tem aí o buscar da pedra filosofal. O que é esse buscar da pedra filosofal? É o conhecimento pétreo, é o conhecimento fundamental. É aquilo que permite fazer todas as transformações entre os 4 elementos, né? E não é só apenas a combinação, mas eu tenho conhecimento pétreo, eu tenho conhecimento de como as coisas funcionam na natureza. E a partir desse conhecimento eu poderia, por exemplo, transmutar ouro em ferro, eu poderia pegar o Harry Potter, né? O Voldemort pode sair da morte e vir para a vida sem passar pela lateralidade do universo. Então seria essa ideia da pedra filosofal. E o elixir da longa vida, que seria a busca por se viver mais, né? Por ter uma longevidade. Então esse é o tripé da alquimia, que tem esses mais ou menos aí 2.200 anos de busca. Então em busca de riqueza, em busca de conhecimento pétreo, ou seja, em busca de dominar a natureza e de viver mais, tá? Elixir da vida é muito confundido com viver eternamente, né? Aí que tem dos filmes medievais. Mas a ideia é se viver mais, ter uma longevidade na vida, porque se morria muito cedo, né? As doenças matavam muito fácil. E, igual eu falei para vocês, a pedra filosofal é compreender a natureza, dominar a natureza. Então, essa é a parte da alquimia. As contribuições que nós temos importantes da alquimia. O desenvolvimento de técnicas laboratoriais. Por exemplo, um exemplo que eu posso dar bem simples para você é o do banho-maria. Sabe quando a gente vai derreter o chocolate? Coloca o chocolate na panela e coloca a panela em cima da água e põe a água aquecendo em outra panela por baixo. Essa ideia do banho-maria veio lá da alquimia, né? A criação de equipamentos como filtro, condensador, decantador, destilador, veio tudo da parte dos alquimistas. A descoberta de substâncias, as ácidas, os sais, o álcool. Então, são substâncias que eram sendo isoladas e caracterizadas já nesse período.
não tinha-se uma construção de conhecimento teórico, né? Mas tinha-se a caracterização dessas substâncias aí. E é uma base, e foi a base da experimentação. Então, a busca excessiva pelo domínio da natureza, pelo elixir da longa vida, pela transmutação, fez com que a gente experimentasse de diversas formas a natureza. E o limite, né, da alquimia é forte influência do misticismo do religioso, resultados não reprodutíveis, ou seja, eu consigo fazer uma coisa, só que eu não consigo reproduzir ela em outras dimensões. Então fica restrito a só uma linguagem. E uma linguagem simbólica e secreta, ou seja, poucas pessoas tinham domínio completo sobre essa ideia de alquimia. Já na transição para a química, o que acontece? No século XVII, nós temos o desenvolvimento dos estudos dos gases, e a partir desse desenvolvimento dos gases, a gente começa a caracterizar isoladamente e determinar cada substância. E a partir daí, abandona-se o misticismo, que é acreditar na força da natureza, agindo, né, dentro do seu foco, que era ali filosófico. Aí volta-se a concentrar as observações em cima da experimentação controlada e o uso, né, da matemática e de observações, ou seja, começa já a se caminhar para o método científico. O marco moderno da nossa química moderna vem com Lavoisier, quando ele quebra a vertente da filosofia, mostrando que nas reações químicas existe a conservação de massa. Ou seja, em qualquer transformação química, a substância ela sofre uma transformação, mas a massa daquele sistema permanece constante. Ou seja, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a organização da química como ciência, ou seja, a partir desses dados experimentais, nós vamos começar a estudar as substâncias. Então, esses são os marcos que a gente tem da transição aí do período de alquimia para o período da química moderna. Então, alguns colocam o Boyle, que era o estudo do século XVII ali, que trabalha com os gases, mas também temos o Lavoisier, que dá a confirmação experimental. O Boyle desenvolve teorias que vão ser confirmadas posteriormente, certo? Então, nós temos aí essa parte, que é a parte introdutória da química, né? Então, você entender que a química surgiu da base filosófica e que a partir da base filosófica a gente foi aumentando as experimentações até chegar no desenvolvimento do método científico. Tudo bem? Então, eu vou trazer algumas questões que a gente pode refletir sobre a química dentro desse pressuposto e questões que dá para se resolver com essa ideia, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exercício aí pra gente. A química é um campo muito vivido e ativo da ciência. Por fazer parte da vida das pessoas, surgem reportagens sobre questões relativas à química, noticiários, praticamente todos os dias. Alguns mencionam os avanços recentes do desenvolvimento dos nossos medicamentos e materiais e processos. Outros tratam de problemas ambientais e segurança pública. Sobre as contribuições da química, tem dado para o desenvolvimento de produtos de alta tecnologia, bem como os problemas que esses produtos têm causado ao meio ambiente. Analisa as proposições. Então, vamos ver lá, né? Quais são as proposições corretas dentro desse contexto, que é a tecnologia e o desenvolvimento de produtos.
Então, a química tem contribuído diariamente para o desenvolvimento de novos produtos e alta tecnologia. Perfeito. Ok, até aí então. Então, verdinho até aqui. Até aqui. Verdinho. Contudo, o mundo atual exige ações consolidadoras que confiram o uso do descarte adequado deste produto. Ok. Beleza, estamos aí. É isso mesmo. Podemos colocar um fenômeno que foi lançado aí recentemente na Netflix, que é a série lá que trata da radioatividade do acidente de Goiânia. Então, você vê que não teve uma preocupação adequada com o desgaste do material, o que gerou um problema social ali na década de 83. Então, beleza, esse item certinho. Vamos para o item número 2. Estudar a composição do solo, da água, do ar, a partir dos resultados obtidos experimentalmente. Propor caminhos para alcançar o desenvolvimento sustentável é um sinal que a química está produzindo conhecimentos de mais amplo sentido. Perfeito. A química envolvendo e entrando dentro aí de outras áreas. Então, tá tranquilo. De modo geral, todos os produtos da química não causam nenhum impacto. Para com isso. Tá errado. Vamos pegar o exemplo aí do acidente que aconteceu em Goiânia, que tem a série na Netflix. Se não tomar cuidado, pode detonar o meio ambiente. Problemas ambientais são resultados, agora 4, né? Problemas ambientais são resultados da utilização sensata. O que seria sensata? Seria aquele uso com consciência. Não, tá errado, né? Os problemas não são resultados da utilização sensata dos recursos naturais. Os problemas ambientais são das ações insensatas, tudo bem? Das ações desequilibradas, da exploração da natureza de forma que a gente tire ela do equilíbrio, tudo bem? Então, a alternativa correta aí para a gente nessa questão, letra C. E aí vamos para mais uma para a gente fechar. Analisando os resultados de vários experimentos, o aluno chegou à seguinte conclusão. Qual conclusão ele chegou? Quando se coloca uma vela acesa em um recipiente fechado, ela se apaga. Então, tá aí a frase essa conclusão, certo? Que ele fez. Então, o que a gente pode colocar? A gente pode colocar essa conclusão, essa frase, como sendo uma hipótese? Não. Por quê? Porque a hipótese é uma suposição. A hipótese é uma suposição. E aí ele não está supondo, ele está concluindo que isso acontece. Ah, professor, então é experimentação, certo? Não, a experimentação seria o teste propriamente dito. Seria o quê? Colocar a vela acesa no recipiente fechado, né? E fechar o recipiente. Isso seria o experimento. O que ele está fazendo é uma generalização. Ou seja, ele está tendo regras, né? Está tendo, após várias vezes de repetição, ele conseguiu criar uma tese, uma regra. Então, a gente tem a criação de uma regra. Generalista, mais uma regra. Então, letra C. Porque não é uma teoria? Porque a explicação não está ampla, ela está restrita àquele experimento. Então, a teoria seria uma explicação ampla e não uma explicação restrita. E modelo é a parte de representação. E ele não está representando, ele está generalizando. Ok? Então é isso. Temos aí a nossa primeira aulinha sobre a química.
Lembrando que se a gente for resumir a química em uma única vertente, seria o estudo direto da substância, tá bom? Beijão, a gente se encontra nas próximas aulas.